Estamos hoje, 12 de fevereiro de 1968, e eu fui convidado pelo padre Lados para fazer uma apresentação sucinta da dialética concreta, como ela vem se esboçando modernamente. Havia prometido estar aqui hoje e amanhã, mas um apertinásimo que me aflige há 2 anos, uma insuficiência cardíaca, agravou-se nos últimos dias de tal modo que não consegui fazer minha diálise. Isso me impede de estar presente agora, ao menos nas aulas de hoje. Se amanhã eu me sentir em melhores condições e tiver autorização médica, comparecerei para orientar mais a parte prática, que é o que eu gostaria de aprofundar com vocês. Quero agradecer, antes de tudo, ao padre Laruchas, que me deu essa chance, e a vocês, ouvintes, que me permitem transmitir algo sobre as possibilidades dialéticas hoje em dia, mesmo que não seja numa aula cheia como eu desejava. Ainda assim, acredito que o que vou dizer é necessário, conveniente até para uma análise mais clara neste mundo de confusão em que vivemos. Primeira sentença: por que no ensino superior a sentença deve preceder a exposição? Vamos ao ponto. Nos primeiros anos das universidades, até mais ou menos o século XVII, no setor da filosofia, o ensino tinha uma característica forte: o mestre das sentenças. Aquele com a cátedra de prima dava às sentenças sínteses de um pensamento já longamente meditado e estruturado, e outros professores, abaixo dele, ficavam encarregados de expor a matéria, discorrendo sobre o que já estava posto. Esse jeito permitia que se falasse a partir de algo firme, uma base clara que guiava o discurso. O sistema moderno, o dos nossos dias, abandonou isso tudo e preferiu o critério da mera exposição, o discurso puro, sem ponto de partida fixo. O resultado não podia ser outro. Longas digressões viraram necessidade para cobrir a matéria, e ela se diluía num estilo frouxo, dissolvida de tal forma que, no curto tempo de uma aula, o aluno saía com quase nada, perdido em rodeios que não levavam a lugar nenhum. Nós estudamos esses 2 métodos, o antigo e o moderno, e não buscamos uma conciliação simples, mas uma síntese do que cada um tem de positivo. Chegamos a um jeito próprio de proceder, dar a sentença e depois fazer a exposição, uma atrás da outra, sucessivamente. Por quê? Porque ao dar a sentença e logo em seguida expor, entregamos ao aluno algo sólido para ele mesmo fazer sua digressão, mas sem se perder. Para que isso funcione bem, cada sentença, quando o caso pede, vem acompanhada de paradigmas e esquemas, que são como mapas sobre os quais o discurso vai se apoiar. Como eu tenho poucas aulas para mostrar o fundamental da dialética, hoje e se der, amanhã, vou dar a vocês, daqui para frente, tudo em sentenças e paradigmas. Isso permite sintetizar, num espaço de tempo curto, a maior soma possível de matéria, sem deixar que ela se esparrame em divagações soltas. Vocês vão ver como isso corta a confusão e firma o pensamento. Segunda sentença: após a sentença, o paradigma ou esquema sobre o qual deve fundar-se a exposição. Essa eu já expus antes, já fiz a digressão dela em outros momentos, então não vou me alongar agora. Ela está dita e o esquema já foi dado. Passo direto à terceira sentença. Em filosofia, a única autoridade é a demonstração. Essa vem de Aristóteles. E eu digo que ela tem que ficar de pé, porque a filosofia precisa provar tudo o que afirma, tudo o que propõe. Não é palpite, não é opinião, ela tem meios para isso, os meios demonstrativos que vocês estudaram na lógica formal, e a demonstração deve ser o mais robusta possível. O que buscamos é a demonstração apodítica, aquela que se apoia em juízos necessários, evidentes por si mesmos, os persinota. Um juízo só está bem provado na dialética se subimos, por uma via ascendente, até juízos necessários, tanto na premissa menor quanto na maior do silogismo. Se não for assim, ele fica no ar, sujeito a talvez a uma mera possibilidade, e isso não nos serve.
Poderíamos falar muito sobre essa sentença. Ela abre portas para longas discussões, mas eu vou resumir nossa posição. Na filosofia, toda sentença só vale se for demonstrada apoditicamente. Não aceitamos menos que isso, e a filosofia pode fazer esse trabalho, pode chegar lá. Vamos provar isso no decorrer do tempo, com calma, porque é o coração da dialética concreta. Meu coração físico me obriga a ir devagar, mas o espírito da dialética me empurra para frente. Já temos um começo firme aqui, com sentenças que guiam, paradigmas que sustentam e a demonstração como juiz único, e é assim que seguimos. E a filosofia pode fazer isso, chegar à demonstração apodítica, e eu digo que vamos provar no decorrer do tempo, porque não é promessa vazia, mas um caminho que a dialética concreta traça com firmeza. Vamos à quarta sentença. Em filosofia não há questões insolúveis, há apenas questões mal colocadas. Essa ideia eu já defendi em todos os meus livros, trabalhos, aulas, e trago ela de novo aqui, porque é um pilar do que acredito. Quando um problema em filosofia parece insolúvel, é porque foi mal colocado. A culpa não está na questão em si, mas no jeito torto de perguntar. Se você rearruma os termos, coloca ele direito, abre-se uma via para a solução, como quem endireita um fio embolado e de repente vê o caminho claro. No estudo da dialética, que organiza as ideias em contextos diferentes, isso fica evidente. As chamadas questões insolúveis, aquelas aporias que parecem um beco sem saída, são só elementos fora de lugar, um pedaço de um contexto jogado onde ele não cabe, e por isso repugna, não se encaixa. Vamos mostrar isso nas próximas aulas e mais ainda num curso futuro, porque é prático, é visível, e eu quero que vocês vejam com os próprios olhos. Agora, a quinta sentença. Colocaremos bem as questões se dispusermos de meios, instrumentos hábeis para fazer, evitando assim a falsa problemática. Essa anda de mãos dadas com a anterior. Questões mal colocadas geram aporias, buracos que engolem o pensamento, mas nós temos ferramentas para escapar disso. A lógica e a dialética são esses instrumentos hábeis afiados, prontos para pôr o problema no lugar certo e cortar as falsidades que brotam de uma má pergunta. Para mostrar como isso funciona na prática, vou ler um trecho do meu livro Filosofia Concreta, que toca numa problemática atual que precisamos encarar de frente. Escrevi lá: os conteúdos conceituais impõem-se de per si, e cada conteúdo é assim e não pode ser de outro modo, e revela-se necessariamente assim como é exposto. Essa é a posição da filosofia concreta. Os conceitos têm uma clareza própria, não se dobram a vontades ou caprichos, e nós provamos até aqui que eles podem ser unívocos. Trabalhar com univocidade é essencial na filosofia, para não cair nas confusões que vêm da analogia ou da equivocidade, que embaralham tudo e deixam o pensamento mole, sem forma. Por isso eu digo, a filosofia concreta é uma matematização do conhecimento. Ela carrega a marca humana só no básico, nos termos verbais que usamos para falar, mas os conteúdos vão além do homem, ultrapassam-nos. Assim, ela sai do campo antropológico, do que é só nosso, e se torna genuinamente ontológica e matética. Fala do ser e dos princípios eternos. Vamos demonstrar isso com o tempo, porque é o cerne do que eu trago. O mesmo vale para os postulados da matemática. Eles valem por si, mostram-se ao homem como são, e por isso a matemática brilha mais nas intuições humanas, nas mãos de quem tem o esprit de finesse, o espírito de finura, do que em qualquer outra disciplina. O esprit de geometria, o espírito geométrico, vem depois racionalizando o que a intuição já viu. Os grandes matemáticos foram assim intuitivos, apofânticos, e os grandes filósofos também, aqueles criadores quase poetas que enxergam o que os outros só deduzem.
Aí está a diferença. A matematização filosófica que eu defendo não é só o L-esprit de geometria da razão a priori, como na matemática comum. Muitos dizem que a falta de precisão matemática na filosofia, sobretudo na metafísica, vem da natureza dela mesma, que seria um produto da nossa insecuritas, da nossa busca inteligente por respostas às grandes perguntas ou até da nossa ignorância, como outros acham. Tentativas titânicas já rolaram, e toda vez que alguém buscou um caminho matemático para a filosofia, caiu no malogro, um fracasso que assombra quem pensa em tentar de novo. Mas eu discordo disso com força, e minhas obras mostram por que dá para construir uma matematização da filosofia, sim, com a dialética e com a matesis, a sabedoria dos princípios que vem dos livros sapienciais. Não é utopia, é um método que pega o que é firme e corta o que é frouxo. Eu sigo devagar, porque meu coração físico me freia, mas o pensamento não para. Essas sentenças são o chão da dialética concreta, e o que vem depois vai mostrar como ela resolve o que parece insolúvel, com lógica e matesis como guias para um mundo que precisa de clareza mais do que nunca. Nós discordamos completamente dessa posição que vê a filosofia como incapaz de precisão matemática, e nossas obras provam que é possível construir uma matematização do pensamento através da dialética e da matesis, a sabedoria dos princípios que os livros sapienciais cantam. Não é um sonho vazio, é um caminho firme, e eu vou mostrar por quê. Prossigamos. As ciências naturais partem de pontos seguros, postulados que valem por si, e se sustentam bem sem precisar alcançar as primeiras e últimas causas. No sentido aristotélico, elas não precisam cavar tão fundo. Já a filosofia tem outra sina, ela parte do mais distante para chegar ao mais longínquo, e por isso muitos dizem que ela não tem as securitas, a segurança, que as ciências naturais desfrutam. Dizem que a filosofia tropeça logo no começo, porque não consegue dar evidência apodítica a princípios fundamentais como o da contradição, o da razão suficiente ou o da causalidade. Para eles, é uma impossibilidade radical. Mas eu digo, não concordamos com isso de jeito nenhum. A filosofia pode provar seus princípios, sim, e faz isso através da matesis, que é justamente a ciência dos princípios. A filosofia clássica, a de Aristóteles e dos escolásticos, já se apoiava nesses mesmos princípios: contradição, razão suficiente e causalidade, e os tomava como principia persinota evidentes por si mesmos. Os escolásticos não sentiam o abismo da insecuritas que corrói o homem moderno, como diz Rawls numa passagem que eu repito aqui. Para eles, esses princípios eram luz clara, não trevas duvidosas. Mas a filosofia moderna veio e botou tudo em xeque, duvidou desses alicerces, criou uma problemática imensa, um impasse que abalou até a escolástica clássica. Eu leio mais do meu livro. Para a filosofia clássica, tais princípios de contradição, ou de razão suficiente, ou de causalidade, eram de percividentes, principia persinota, e não sofriam os escolásticos com agudeza de consciência o abismo da insecuritas que se dá quanto à raça humana na filosofia moderna. Esse estado moderno de dúvida, esse ceticismo que rói o homem, veio porque perdemos os meios seguros de guiar o pensamento. A dialética não foi bem usada para demonstrar esses princípios, e por isso caímos na insecuritas. Mas para nós, esses princípios não são fundamentais assim, absolutos, como se fossem intocáveis. Eles são relativos, porque exigem demonstração e podem ser demonstrados. Quando foram atacados, como na modernidade, jogaram a filosofia clássica num beco terrível, mas não precisava ser assim. Leio mais, aquele estado feliz de inocência infantil dos escolásticos não a tem mais o homem moderno, roído e corroído pelo ceticismo. Tudo isso é consequência do que o homem fez, deixou a confusão dominar, perdeu as rédeas da filosofia,
criou aporias e problemas enormes, mas nem todos com fundamento sólido. Os escolásticos estavam num lugar seguro, disso não há dúvida, mas a modernidade trouxe uma penetração de caos que até eles sentiram, duvidando das próprias forças. O que queremos com a dialética concreta é mudar isso, trazer argumentos novos, elementos frescos, para provar a validez indubitável féia da filosofia perene. Não adianta repetir as velhas razões contra a razão ou contra o que o homem pode pensar, aquelas ladainhas que os céticos gritam há séculos. Dizem que a razão sozinha não basta para dar securitas ao conhecimento metafísico, que a intuição, por ser irracional, também falha, que o homem, enfim, não tem cabeça para desbravar os terrenos escondidos do saber. Eu digo, a verdade em algumas dessas críticas a fundamenta em partes, mas nenhuma delas toca a filosofia concreta. Por quê? Porque o método dialético-ontológico que escolhemos não se apoia na esquemática frágil que o homem inventa. Ele se firma na necessidade ontológica, nos fundamentos matéticos, naquilo que é por si, não no que nós queremos que seja. Vamos distinguir isso direito, porque é o coração da coisa. As ciências naturais têm seus pontos fixos, mas não precisam das causas últimas. A filosofia, sim, e por isso parece mais fraca aos olhos de alguns. Mas ela não é. Ela pode provar seus princípios, como o da contradição ou da causalidade, e a dialética concreta faz esse trabalho, subindo até os juízos necessários que os céticos dizem que não existem. Os escolásticos viam isso como evidente, mas a modernidade duvidou, e o homem caiu na insecuritas por não saber usar a dialética para firmar o chão de novo. Eu digo, nós podemos, e a matesis, a sabedoria dos princípios, é o que nos leva lá, não é só lógica, é mais, é o que corta o ceticismo e devolve a segurança que perdemos. Meu coração me segura, mas eu sinto o fogo disso. A dialética concreta é a resposta, e o que vem depois vai mostrar como ela desata os nós que a modernidade amarrou, com provas que não tremem. Se o homem não está habilitado intelectualmente para a sua intuição, se nem a razão nem a intuição bastam, como dizem os céticos, uns apontando o irracionalismo dela, outros o racionalismo que não chega aos terrenos ocultos do saber, eu digo, não podemos parar aí. A positividade fundamenta em muitas dessas críticas, sim, mas nenhuma delas toca a filosofia concreta. Por quê? Porque o método dialético-ontológico que escolhemos para dar ao homem as securitas que ele busca não se apoia na esquemática frágil que o homem inventa. Ele se firma na necessidade ontológica, nos fundamentos matéticos, naquilo que é por si, não no que nós queremos que seja. Isso exige distinguir pontos que vamos separar com calma mais adiante, porque é o cerne da questão, e eu quero que vocês vejam isso claro. Sexta sentença. Os melhores instrumentos da filosofia são a lógica e a dialética. Sem dúvida, a lógica é o grande pilar. Ela dá a estrutura, o esqueleto do pensamento, e vocês já conhecem da formal, com seus silogismos e demonstrações. Mas a dialética também é essencial, porque completa a lógica trazendo algo novo. Ela trabalha com as oposições, com os choques de ideias. E isso é uma das suas forças mais poderosas. O que é a lógica? É o jeito de ordenar o pensamento com rigor. O que é a filosofia? É a busca do saber pelo caminho da razão e da verdade. E a dialética? Ela é um movimento que faz essas perguntas dançarem juntas, levando a lógica além do que ela sozinha alcança. Sem as duas, a filosofia fica manca, uma firma o chão, a outra abre as portas. Sétima sentença. Conceituando a dialética com um fundamento matético, ela se torna concreta. Vocês estão vendo o esquema se formar. A dialética tem aspectos positivos, e por isso é uma forma de definir, de dar contorno ao pensamento. Mas ela já foi muita coisa na história, e eu quero que vocês entendam isso direito.
Uns a tomaram como arte de discutir com palavras, como nas lutas forenses, só para vencer o outro, uma dialética de advogado de pura persuasão, que serve ao homem para convencer o semelhante, mas não para buscar verdade. Outros a usaram para subverter ideias, jogando com oposições mal controladas, e isso leva ao caos que vemos hoje, uma subversão que derruba o pensamento em vez de erguê-lo. Há quem a veja como Fonseca viu, uma arte de discorrer sobre ideias, um trabalho com a lógica formal para clarear as coisas. É um sentido mais digno, mas ainda estreito. Para alguns, ela é só esclarecer, traçar métodos e regras para a controvérsia, como quem organiza uma luta justa. Mas, num sentido mais alto, como Platão a queria, é a arte de descobrir a verdade pelas ideias. O dialético só mexe com elas, especula com elas, e chega às verdades eternas. Eu digo, concretizando a dialética num sentido pleno, dando a ela um fundamento matético, que é apoiá-la nos princípios per si nota, evidentes por si. Ela vira uma metodologia da ciência. O que fizemos com a dialética concreta? Exatamente isso, torná-la uma ferramenta que não só discute, mas constrói saber sólido, como a ciência faz, mas com o alcance da filosofia. Ela não flutua em oposições soltas ou em truques de palco. Ela se firma no que é necessário, no que não pode ser de outro jeito. Oitava sentença, o conceito de dialética. Se fossemos traçar um histórico completo dela, precisaríamos de mais tempo. Ela começou, eu acho, quando o homem começou lá na caverna, trocando ideias com gestos e grunhidos. Mas ela só ganhou forma rigorosa com os gregos pitagóricos, platônicos, depois Aristóteles e quem veio atrás. Cada um trouxe algo, os sofistas com sua habilidade, os estoicos com sua lógica firme, e a dialética foi crescendo, camada por camada. Hoje ela é mais que isso, porque pegamos tudo que ela já foi e demos um norte matético. Não é só falar, é provar, é chegar ao que existe. Meu coração me segura, mas eu sinto ela pulsando forte. A dialética concreta é esse caminho, e o que vem depois vai mostrar como ela corta a confusão moderna com uma lâmina que os gregos e os medievais já afiavam. Se eu fosse fazer um histórico completo do desenvolvimento da dialética, levaria muito mais tempo, precisaríamos de horas, talvez dias, para cobrir tudo. Então, vou ser sucinto, traçar uma linha rápida, porque o essencial é o que importa agora. A dialética, no fundo, deve ter começado com o homem mesmo. Eu acho que o homem da caverna já praticava uma forma crua dela, trocando ideias com gestos e grunhidos, debatendo com os outros na luta pela vida. Mas ela só virou uma disciplina rigorosa, segura, com os gregos. Os pitagóricos e os platônicos deram o primeiro passo firme, e depois veio Aristóteles com os que seguiram seus rastros. Não dá para esquecer, porém, as contribuições de outras correntes do pensamento ocidental, que vêm direto dos gregos ali. Até os sofistas e os estoicos deixaram marcas grandes, ajudando a construir o que ela é. Para chegar a um conceito genuíno de dialética, eu olho para Petrus Hispano, João 21, que disse no século XIII algo que corta como faca. Dialectica estiars artium, sentia sentiarum, adeonium metodum via bens. Sola dialectica probabiliter disputa de principis aliarum sentiarum. Eidel in acquisitione sentiarum dialectica bebeis prior. Anotem isso, senhores, porque Petrus viu longe. Ele entendia a dialética como a arte das artes, a ciência das ciências, o caminho hábil para todo método. Só ela, dizia ele, pode discutir os princípios das outras ciências com firmeza, e por isso tem que vir antes, como base de todo saber. Ele não estava brincando, e eu sinto o peso disso até hoje. A dialética ganhou muito no setor forense, e eu digo porque os advogados foram os que mais se jogaram nela, buscando argumentos sólidos para defender suas causas. Essas contribuições ao longo dos tempos
engrossaram o caldo da dialética, e os estudos modernos, como os que eu trago, pegam tudo isso e tentam dar forma concreta, juntando o que foi feito através dos séculos. Petrus Hispano, que era mestre em lógica e dialética, não desprezava o que vinha de fora da filosofia. O direito, por exemplo, deu a ele uma visão ampla. Ele via a dialética como um método que abre portas, que disputa os princípios de todas as ciências e os firma, e eu digo, é isso que ela tem que ser, uma metodologia da ciência essencial para qualquer outro conhecimento. Mas tem um ponto que pesa e vocês precisam entender. Dentro da filosofia, muita gente olha a dialética com desdém e jogam a culpa em Aristóteles. Como já falei, ele a colocou como uma parte da lógica, uma arte que lida com juízos prováveis. E os peripatéticos depois dele pegaram isso e viraram um probabilismo raso, como se ela fosse só um jogo de talvez. Não é assim, e eu provo. Se você lê os tópicos dele direito, vê que Aristóteles não pensava pequeno. Quando ele fala de juízos prováveis, quer dizer juízos que pedem prova, que precisam ser trabalhados, não que ficam no ar. Um juízo só é dialético se permite duas respostas, sim ou não, sim ou não. Por exemplo, perguntar de que é feito o mundo não é dialético, não cabe um sim ou não, é só, é isso ou aquilo. Mas o mundo é criado ab eterno. Aí sim, pode ser não, e quem diz sim faz a tese, quem diz não faz a antítese. As duas pedem demonstração, e é aí que a dialética entra. Nem tudo vira questão dialética, e isso é chave. Perguntar qual é a constituição da água não é dialético, não tem sim ou não, é uma busca de fato, não de oposição. A dialética vive onde as ideias brigam, onde o pensamento se divide e exige prova, e Petrus viu isso. Ela é a rainha que discute os princípios, que os põe à prova, e sem ela as ciências ficam cegas. Aristóteles não a jogou fora, ele a respeitava, mas apontava os perigos, porque ela também pode gerar argumentos sofísticos, que enganam mais que esclarecem. Eu sinto o eco disso na dialética concreta. Ela é um fio que vem dos gregos, engrossado por advogados, lógicos e mestres como Petrus, e ainda está viva, pronta para cortar a confusão que nos cerca. Meu coração me freia, mas eu sigo. Essa exposição curta já mostra o que ela foi e o que pode ser, e vamos cavar mais fundo nisso, porque o que Petrus disse não é passado, é o agora que eu quero trazer para vocês. A pergunta muda e eu sigo firme. A dialética, para Aristóteles, é uma arte que prova através das ideias, só com elas, exclusivamente. Porque se usasse outros instrumentos, como experimentos ou sentidos, não seria mais dialética de verdade. Ela serve para provar juízos, afirmações, e esse é o sentido dele, puro e simples. Não é o jeito moderno de ver a dialética, que se espalha em outras direções, mas é o que Aristóteles queria. Ele não jogou ela fora, não a negou de vez, ele a respeitava, reconhecia o valor dela, mas também via os perigos. Por quê? Porque a dialética ensina a construir argumentos de todo tipo, os apodíticos, que são ferro e fogo, os prováveis, que pedem mais trabalho, e até os sofísticos, que enganam e confundem. Essa parte negativa, os truques, ele não queria. Ele buscava o sólido, não o jogo. Nona sentença. A dialética é produto de uma cooperação de fatores diversos e é uma metodologia que admite novas especulações. Aí está o ponto. E vocês têm o paradigma 4 na frente. Ela não nasceu de um só golpe, mas de muitas mãos ao longo do tempo. Primeiro, as disputas políticas, aquelas grandes batalhas de ideias que forjaram oradores geniais que levaram à retórica. E a retórica trouxe o estudo das regras de argumentação e persuasão. Vocês veem isso nos livros de Cícero, de Quintiliano, mestres que ensinaram como dobrar as palavras com força.
Depois, as disputas filosóficas e forenses, com sua argumentação afiada, engrossaram o caldo. Tem a dialética pitagórico-socrático-platônica, que parte das formas eternas das ideias puras e desce até os fatos, uma visão do alto, que busca o que não muda. Os sofistas retóricos e gramáticos também jogaram lenha na fogueira, os sofistas com seus truques, os retóricos com a eloquência, os gramáticos especulativos com o rigor das palavras, tudo isso crescendo ao longo dos séculos. Na política e nos tribunais, novos argumentos foram surgindo, e cada um ajudou a formar a dialética moderna. A lógica formal, material e demonstrativa é o chão disso tudo. Sem ela, nada se sustenta. A dialética aristotélica deu o tom inicial, mas os escolásticos posteriores, com especulações lógicas que cortam como bisturi, levaram ela mais longe. E os modernos, não só os escolásticos, mas os que vieram depois na filosofia nova, trouxeram contribuições valiosas. Cada pedaço foi somando, fazendo dela o que é hoje, uma metodologia viva que não para de crescer. 10ª sentença. A dialética é uma disciplina em desenvolvimento. Sim, e a história prova isso, ela não caiu pronta do céu como a lógica formal, que Aristóteles quase terminou sozinho, com todos os seus pontos essenciais já postos. A dialética não, ela foi se fazendo aos poucos, trazendo novas ideias através dos tempos, testando caminhos, seguindo rumos tortuosos e retos. Ela continua se mexendo, se expandindo, e vocês vão ver isso claro. Os franciscanos, jesuítas e dominicanos, estudiosos geniais, deram saltos enormes, e os teólogos da dogmática, querendo demonstrações modernas para os dogmas da Igreja, foram além, entraram em terrenos dialéticos que ninguém tinha pisado antes e chegaram a conclusões que são ouro puro, valiosíssimas para essa arte. Aqui no Brasil, na cidade, e eu sinto o peso disso mesmo estando tão mal, podemos pegar o paradigma 5 e ver as diferenças nas épocas, a dialética clássica, a moderna e a nossa concreta. A clássica é a dos gregos e escolásticos, com seus juízos firmes, tese e antítese, sim ou não, buscando provas apodíticas ou ao menos prováveis, sempre com um olho na verdade eterna. A moderna muda o tom, ela se abre, fica polivalente, aceita mais respostas e às vezes até duvida se há princípios fixos, como os de Aristóteles. A nossa concreta que eu trago pega o melhor das duas, a força da clássica com seus fundamentos sólidos e a abertura da moderna, mas sem largar as rédeas, porque ela se firma no que é necessário, no que não pode ser de outro jeito. Eu sinto o coração pesado, mas a dialética me carrega. Ela é um rio que não para, engrossado por política, filosofia, tribunais e agora por nós, que queremos usá-la para cortar a confusão de hoje com a mesma precisão que Petrus Hispano sonhou. Vamos adiante, porque ela não acabou, e o que vem depois mostra como ela cresce ainda mais. A dialética clássica tem suas marcas claras, e eu começo pela primeira, a questão dialética. Não é qualquer pergunta, é aquela que abre uma escolha, que tem optabilidade, como eu chamo. Toda questão dialética permite um sim ou um não, uma opção nítida. Por exemplo, de que é feita a Terra, não é dialética, não cabe um sim ou não, é só uma descrição. Mas o universo é criado ab eterno. Essa sim, porque você pode dizer sim ou não, e aí começa o jogo. Segunda marca, a controvérsia entre as opções. A dialética clássica vive da disputa da tese contra a antítese, um embate que não foge. Terceiro, a argumentação tética e antitética, cada lado trazendo suas armas. Quarto, a demonstração e prova, fincadas nos princípios ontológicos que Aristóteles pôs na mesa: contradição, identidade, terceiro excluído. E no fim ela constrói uma apologética, uma defesa que fecha o ciclo. É bivalente, sim ou não, sem meios termos. A moderna vira o jogo, e eu sinto a diferença no ar.
Ela tem uma tendência polivalente, não fica no sim ou no não. Ela abre espaço para várias respostas, explorando possibilidades sem se prender aos princípios ontológicos da clássica. O dialético moderno, quase sempre cético ou agnóstico, diz que a verdade tem um caráter histórico, até oportunista, e por isso ele fuça em todas as oposições válidas, vendo o que pode surgir, e as contribuições dela, sólidas sem dúvida. O que os modernos fizeram pelas possibilidades do pensamento é extraordinário, alargando os horizontes do que podemos pensar. Mas ela não firma o pé como a clássica, deixa mais portas abertas do que fecha. Agora, a concreta que eu trago é outra coisa no paradigma 5. Vocês veem o caracterismo dela, uma síntese que guarda o melhor da clássica e da moderna, sem ofender os princípios ontológicos e matéticos. Minha posição é essa: pegar tudo de positivo que a clássica trouxe, somar as conquistas da moderna, mas manter o chão firme. Pensando bem, a contribuição mais pesada no sentido bom vem da filosofia clássica. A concreta é ela mesma, só que turbinada com o que a modernidade oferece de útil. Ela exige respeito às vias clássicas, e eu mostro isso no paradigma 6, com as duas grandes estradas da dialética, a via descendente e a via ascendente. A descendente é a de Pitágoras. Sócrates, Platão, começa nas formas eternas, nas relações imutáveis, e desce até os fatos. No jeito pitagórico é a mimesis, a imitação. Uma coisa é o que é porque imita uma forma ideal, eterna, como um reflexo buscando o original. Platão muda o tom, chama de metexis, participação. A coisa não imita só, ela toma parte numa perfeição maior, mas em grau menor, como quem pega um pedaço do fogo sem ser o fogo todo. Vocês estudaram isso, sabem a diferença. Na mimesis, o fato se molda ao ideal. Na metexis, ele recebe dele sem se igualar. É uma dialética que desce, cavando nos fatos o eco do eterno. Aí tem a via ascendente, a de Aristóteles e dos escolásticos. Essa parte dos fatos sobe por abstração até as formas. São as três vias que vocês conhecem: abstrair o universal do particular, tirar o que é comum do que é concreto, passo a passo, até chegar ao que não muda. A concreta que eu defendo usa as duas, não escolhe lado, porque o real não é só um ou outro. Ela pega o que o objeto tem de necessário, o que lhe dá ser, como as causas intrínsecas que Aristóteles chamava de material e formal, e sobe por aí. Mas também olha o que vem de cima, as leis eternas, os pantes logoi, que regem tudo. É um vai-vem, sobe do fato ao princípio, desce do princípio ao fato, e assim ela segura o que é verdadeiro dos dois lados. Eu sinto o peso disso, mesmo com o coração fraquejando. A clássica é firme, a moderna é aberta, e a concreta junta as duas, porque o pensamento não pode ser só um ou outro, tem que ser inteiro. Vamos cavar mais, porque essas vias são um mapa, e a dialética concreta é o jeito de andar por eles sem se perder. O único ser, o que realmente é, está na linha ascendente da dialética concreta. O objeto de estudo é observado no que ele tem de necessário, nas causas intrínsecas que lhe dão ser, como a causa material e a formal que Aristóteles já apontava. Mas ele também é regido por algo absoluto, pelas leis eternas, os pantes logoi, as relações imutáveis que vêm de cima e fazem a parte descendente. Então, na prática, a dialética concreta funciona assim: parte da análise da questão dialética, dos termos dela, do que necessariamente dá ser aos seus elementos, e sobe até essas leis eternas. É uma escalada. Só que ela não fica só nisso. Ela sobe e desce ao mesmo tempo, como um vai-vem. O que é necessário mostra a natureza da coisa, a quididade, o que ela é em si, e depois vem a legalidade, as leis que a regem, que é o coração da matesis, a sabedoria dos princípios.
É uma pena que eu não esteja aí com vocês, cara a cara, para responder perguntas na hora. Meu coração me traiu hoje, mas se amanhã eu puder vir com a bênção do médico, faremos uma rodada de perguntas e respostas sobre tudo isso e até um debate, porque eu quero ouvir o que vocês pensam. Agora vamos às características da questão dialética, porque elas mudam com o tempo, e a 12ª sentença diz isso. A questão dialética tem marcas próprias em cada época. Na clássica, começamos com a optabilidade, pode ser sim ou não, é bivalente. Depois, a bivalência, só duas opções, sem meios termos. Tem o secretinum, o mistério que pede prova, e a probabilidade, porque aceitar a tese ou a antítese exige demonstração. Ela é especulativa, ou teórica de verdade, ou um paradoxo vazio, uma mera doxa como uma falsa ciência. O desfecho é monovalente, busca uma solução única, e o núcleo axiológico é a verdade ou, no mínimo, a verossimilhança, o que parece verdadeiro. A moderna vira-mesa tem optabilidade, mas é plurivalente, aceita várias respostas, porque usa uma lógica mais aberta, mais engenhosa. A probabilidade está lá, como na clássica, mas ela não é especulativa no fundo. É prática, supinamente prática, e o que é teórico fica dominado pelo prático, no máximo um prático teórico. O desfecho pode ser bi ou plurivalente, permitindo várias verdades, vários juízos válidos, e o núcleo axiológico é só uma aproximação, uma exatidão histórica que chamam de verdade, sem firmeza eterna. Já a concreta que eu defendo mistura os dois mundos. Tem optabilidade e plurivalência, porque abraça as possibilidades. Tem probabilidade, porque exige prova. É teórica, prática e prática teórica ao mesmo tempo, virando uma metodologia viva. O desfecho é monovalente, como a clássica, buscando uma verdade única, e o núcleo axiológico é a verdade ou a veracidade nisso. Ela puxa mais para a clássica que para a moderna. 13ª sentença. A dialética concreta se divide em 5 partes, e vocês veem isso no paradigma 8. Primeiro, a propedêutica. É mais lógica formal, o alicerce, dando os elementos básicos com que ela trabalha. Segundo, a elêntica, que lida com a controvérsia pura, estabelece os juízos, monta a disputa com regras e leis, como quem prepara o ringue. Terceiro, a agonística, que estuda a controvérsia em si, o combate vivo entre as ideias. Quarto, a ideética, a arte de afirmar proposições, ensina como propor uma ideia, como apresentá-la com clareza e força. E a anatrética, a ginástica do espírito, o exercício de lutar a favor e contra, que dá corpo à elêntica. Depois vem a aporética, juntando os problemas das aporias que aparecem, e por fim a axiomática, construindo os axiomas, os princípios firmes que vamos ver mais tarde. No fecho, ela organiza uma apologética, uma defesa sólida do que foi provado. Isso é a aula de hoje. Deixamos as providências dialéticas, o dia a dia dela, para amanhã. Eu sei que falei geral, sucinto, mas fiz o que pude, preso a essa doença, para dar a vocês uma visão justa do que a dialética concreta quer ser. Meu coração está fraco, mas a cabeça está cheia. Espero que tenham entendido, porque amanhã, se eu vier, vamos mexer nisso com as mãos.